Quais são as 7 principais perguntas na entrevista de emprego, segundo a GUP? Não estou falando que é o que eu acho que são as 7 principais perguntas, tá? Estou falando aqui que é segundo a GUP. Tem um blog, não sei se vocês já viram, que é esse aqui, ó. É o gup.io/blog/entrevistas de emprego. E aí eles dão algumas dicas aqui de entrevista, como se vestir para uma entrevista, como se comportar, como se preparar para uma entrevista de emprego. Vou até aumentar aqui o zoom para ficar melhor a leitura aí de todo mundo. Então, eles ficam passando aqui algumas dicas para vocês. E segundo a GUP, as 7 principais perguntas, e aqui é um grande ponto, tá? Não sei se são 7 principais perguntas que eles avaliam com os dados deles, né, de que, com base a ferramenta deles, eles percebem que a maioria das empresas, recrutadores, perguntam isso, ou se são só 7 perguntas da cabeça deles, tá? Não sei dizer, não tenho contatos lá com a galera da GUP, não. Mas aqui, vamos ver quais são as perguntas que eles separaram para a gente estar discutindo hoje. Que são, deixa eu ver. Primeira pergunta, fale mais sobre você. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou avaliar aqui o que eles indicam do fale mais sobre você, mas essa é uma das perguntas. Segunda pergunta, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Alguém tem dificuldade com alguma dessas perguntas? Comentem aí, porque eu já vou saber quais são as dúvidas de vocês. Conte sobre algum projeto que você participou, é a terceira pergunta. Quais são os seus pontos fortes? Quarta pergunta. Quais são seus pontos fracos? Quinta pergunta. A sexta pergunta. Quando alguém tem uma opinião que você não concorda, o que você faz? E aqui a sétima pergunta. Você tem alguma pergunta para fazer para a gente? Então, essas são aqui as 7 perguntas indicadas pela GUP. Diz que são as perguntas mais feitas aí dentro do processo seletivo. O conteúdo de hoje que eu separei foi da gente estar conversando um pouquinho sobre elas. Queria saber, dessas 7, realmente vocês acham que são as 7 principais? Vocês já foram perguntados aí em relação a essas 7? Não foram? Comenta aí que eu quero saber. Qual que você tem mais dificuldade? A pergunta que eu sempre começava em entrevistas de emprego, tá? Sempre, é: me fale um pouco sobre você. Né? Fale um pouco mais sobre você, enfim. Essa é uma pergunta que possivelmente muitos de vocês vão ter aí indo para uma entrevista de emprego. Então é importante que você saiba como contar aí, como falar esse ponto. Vou ler aqui o que eles indicam, tá? A própria GUP, e vou criticando aqui os pontos. Criticar não necessariamente é só falar coisas ruins, mas é dar minha opinião crítica sobre o que foi colocado, tá? Fale mais sobre você. A palavra-chave aqui é storytelling. Storytelling nada mais é do que a maneira que você conta histórias. Aqui eu concordo, tá? Tem que trazer história. Então, esse ponto aqui, ponto positivo aí para a GUP, tá? Que está trazendo aqui que isso é importante para vocês. Se for uma entrevista para uma vaga que você precise de mais experiência, não deixe de falar sobre você, mas foque mais na sua trajetória profissional. Isso aqui, galera, é o ponto importante. A maioria das pessoas que não mandam bem nessa parte do fale sobre você, começam aí a entrevista de emprego falando assim: olá, eu sou o Michael, eu tenho tantos anos, eu sou pai de tantas pessoas, eu sou desse jeito, eu moro em tal coisa. Cara, tipo assim, será que precisa? Alguém já cometeu esse erro? Será que você precisa trazer coisas pessoais, familiares, nesse momento? Para os meus alunos, eu recomendo que vocês tragam sempre as coisas profissionais. Porque se a empresa está fazendo uma entrevista de emprego, é porque eles querem um empregado que vai resolver os problemas profissionais deles, do mercado de trabalho. Então, o fale sobre você, por mais que seja aberto e genérico, tenta trazer sempre as trajetórias profissionais. Então, trazer: olá, eu sou o Ricardo, eu tenho 27 anos, eu tenho uma cachorrinha leve, eu sou casado com a Ana Maria, já vai fazer 2 anos. Isso é irrelevante para a empresa. Então, não preciso trazer isso. Vocês têm que focar na parte profissional, tá? Vamos continuar aqui. Caso seja uma vaga mais iniciante, como de estágio, você pode focar na sua história de vida como um todo, já que não haverá nenhuma ou poucas experiências profissionais. E aqui é um ponto importante. Se você está tentando seu primeiro emprego, nesse fale um pouco sobre você, você tem que trazer histórias
da faculdade, projeto voluntário, enfim, coisas que são relevantes para o mercado de trabalho, tá? Então aqui eu concordo. Vamos lá. Uma dica nesse caso é contar para a sua recrutadora o que você aprendeu com os fatos que está se relatando. Dessa forma, ela percebe o seu crescimento. Se você está contando uma experiência que pode não parecer tão relevante, dizer o que te ensinou faz com que ela se torne tão importante. Toma cuidado com isso aqui, tá? Aqui eles falam, né? Uma dica nesse caso é contar para o seu recrutador o que você aprendeu com os fatos. Essa questão de aprendeu com os fatos, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque se você começar a contar tudo que você aprendeu, as suas experiências, possivelmente você vai passar daquela regra dos 2 minutos, né? A regra que a gente tem dentro de qualquer resposta de entrevista de emprego. Então, nessa pergunta do Fale Sobre Você, você tem que responder em até 2 minutos. E se você fica só falando o que você aprendeu, pode passar dos 2 minutos. Então, toma cuidado com isso, tá? Você pode, por exemplo, contar que participou de uma venda de bolos na faculdade, arrecadar dinheiro para a formatura, dizer que aprendeu bastante, que é importante, seu aprendizado agrega muito no mercado de trabalho. Não focaria tanto no aprendizado, não. Focaria nas realizações. Nesse momento inicial, é importante você ter domínio da sua história e saber contá-la de uma forma que encante quem estiver ouvindo. Não seja muito objetivo, nem se prolongue demais. Então, aqui, ó, isso aqui é os 2 minutos. Né? É o que eu sempre falo para vocês, os 2 minutos. Tente encontrar um equilíbrio para que sua história fique interessante e segure a atenção dos ouvintes enquanto você estiver contando. Além do tempo e dos eventos que você irá escolher para falar, também é essencial prestar atenção na maneira que você irá contar essa história. Fale com empolgação e entusiasmo. Gente, isso aqui, ó, vou falar real para vocês, tá? Sobre essa parte de empolgação e entusiasmo. Eu não concordo com isso, mas é uma coisa que acontece nos bastidores do recrutamento. Então, eu preciso falar para vocês. Às vezes, quando vocês chegam numa entrevista com pouca empolgação, com pouco entusiasmo, mostrando pouca energia, o gestor bota lá na GUP ou qualquer outra plataforma, parece que a pessoa não quer trabalhar aqui. Parece que a pessoa não está empolgada em trabalhar aqui na empresa. E aí isso pode ser avaliado de uma forma negativa aí pelos avaliadores, tá? Então, tomem cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Porque essa questão de empolgação e entusiasmo é algo mais subjetivo, mas pode ser aí avaliado de uma forma negativa. Eu concordo com isso? Não concordo. Por que eu não concordo com isso? Porque muitas vezes, quando eu estava fazendo entrevista com alguns candidatos, o processo de entrevista era um processo também para encantar as pessoas. Então, se eu tinha que encantar o candidato, mostrar que a minha empresa faria sentido para aquela pessoa, às vezes a pessoa não estava empolgada mesmo, não estava com entusiasmo. E aí, os gestores avaliavam negativamente aquele candidato porque não mostrou empolgação, não mostrou entusiasmo. E aí a pessoa acabava sendo reprovada por isso. Então, toma cuidado com essa questão de empolgação e entusiasmo, porque, por mais que eu não concorde que isso deveria ser um critério de avaliação, isso acontece. Então, vocês têm que ficar de olho nisso, tá? Vamos continuar aqui. Você pode treinar em casa e observar todos esses elementos. Tempo, entonação, eventos que irá relatar, escreva a sua história de forma resumida em papel. Veja se não se esqueceu de nada importante, depois treine em frente ao espelho, grave, fale com pessoas da casa, prepare-se para transmitir uma ótima primeira impressão. Sobre esse ponto que eles botaram em negrito, né, tempo, entonação, eventos que irá relatar, eu discordo disso aqui, ó, entonação. Por quê? Porque já é muito difícil você saber qual história você vai contar, você saber contar as histórias aí em 2 minutos, você conseguir fazer uma ordem cronológica. Então, você, além de tudo isso, você ter que ter a entonação, sabendo ali aonde que você vai botar peso na sua voz, onde você não vai botar. Eu acho que isso é um nível muito além e que pode deixar a pessoa muito nervosa e ansiosa ali para a entrevista de emprego. Então, eu não fico preocupado com essa questão da entonação. É que nem também a questão de roupas, enfim. Tipo, tem gente que fala, você tem que ir com a camisa da cor da empresa para poder mostrar que você tem a cultura da empresa. Eu acho isso irrelevante, são dicas vazias. Então, assim, entonação, eu não sei se é uma coisa que ajuda, assim, se você consegue, ótimo, mas não precisa ficar preso a isso, tá? Foca no que vai gerar resultado, que é trazer suas histórias principais profissionais em 2 minutos. É isso que vai mudar o jogo. Entonação pode mudar também, mas já é um nível mais avançado, que talvez, nesse momento de ansiedade, de nervosismo, você não precisa ficar se cobrando tanto, tá? Muitas vezes, a pessoa começa aí esse fale sobre você, trazendo pontos do tipo da trajetória pessoal, coisas que são irrelevantes para a vaga,
ou falando coisas que são mais relevantes para a pessoa do que de fato para a empresa. E aí o gestor ou o recrutador fala, poxa, não é a pessoa que eu quero. E aí, como não é a pessoa que eu quero, eu vou responder e-mail, eu vou responder WhatsApp. Então, a pessoa está ali te entrevistando e ao mesmo tempo está resolvendo outros problemas. Alguém já sentiu isso? Que estava numa entrevista de emprego e o gestor nem estava prestando atenção? Se isso aconteceu com você, possivelmente você começou a entrevista sem gerar essa conexão de cara ali com o recrutador e com o gestor. E aí, você pode não ter começado com o pé direito. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque eles podem perder a atenção. Por isso que eu falo a questão dos 2 minutos. É uma das formas também de vocês ganharem a atenção logo dos recrutadores, tá? Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? E aí, como responder essa pergunta do porquê você quer trabalhar na nossa empresa? A sugestão aqui da GUP, tá? Aqui você precisa demonstrar que pesquisou sobre o propósito da empresa. Não fale características relacionadas a benefícios e informações muito genéricas. Tente encontrar informações sobre cultura e propósito. Para encontrar qual é a cultura da empresa, é só pesquisar o nome dela no Google e entrar no site da organização. Depois disso, procure o campo visão, valores da nossa cultura, ou qualquer nomenclatura relacionada. Geralmente, a cultura da empresa fica disponível no próprio site, para que você possa consultá-la. Isso não só demonstra interesse, como também ajuda a mostrar seu alinhamento com a construção do futuro com aquela empresa. Vamos lá. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? O que eu acho disso aqui? Eu acho sim, concordo que tem que pesquisar um pouquinho sobre o propósito da empresa, tem que pesquisar sobre essa parte do tripé estratégico, missão, visão e valores, mas não precisa você se mostrar desesperado numa entrevista de emprego. Então, qual é o formato aqui? O formato que a GUP está indicando aqui, me parece que se a pessoa seguir essas dicas 100% do que a GUP está indicando, a pessoa vai dar um ar de desespero, tipo, eu quero trabalhar aí, tipo, é a minha empresa dos sonhos. E aí tem uma coisa que eu estudei, né, na minha época de recrutador, em que eu fazia treinamento de entrevista para os gestores e recrutadores, que é gerenciamento de impressão. Olha isso é novo, gerenciamento de impressão. As famosas GIs, não sei se alguém já ouviu falar sobre as GIs. Existem 5 GIs, 5 gerenciamentos de impressões, que são muito avaliadas aí em processos seletivos, principalmente em entrevistas. Uma das GIs, dos gerenciamentos de impressão que existe, é a GI da suplicação. É quando a pessoa se coloca numa posição, aí às vezes, né, de desamparada, de, meu Deus, eu preciso dessa vaga e tal, dá um ar de suplicação dentro da entrevista de emprego. E aí, qual é o grande ponto? Tá? Quando você segue nesse jeito, por que você quer trabalhar na nossa empresa? E você começa a só falar bem da empresa e falar, eu preciso trabalhar aí, a empresa dos meus sonhos e tal. Parece que você está suplicando para conseguir aquela vaga. E aí, você seguindo essa linha, você está se colocando abaixo da empresa. Agora, se você faz como os meus alunos, que aprendem sobre gatilhos mentais e que entendem que você não está abaixo das empresas, você está acima. Porque tem várias empresas que vão querer você ao mesmo tempo, se você sabe contar suas histórias. Quando você chega nessa pergunta do porquê você quer trabalhar na nossa empresa, você não vai responder que você quer trabalhar naquela empresa. Porque se você fala que você quer trabalhar naquela empresa, vai mostrar que você está desesperado para aquela empresa. Mas se você sabe responder essa pergunta, do porquê que você quer trabalhar nessa empresa, dando uma vontade da pessoa querer te contratar, e não falando que você quer ir lá, aí você muda o jogo. E como é que você pode fazer isso? Ao invés de você falar só os pontos positivos ali da empresa, né? Tipo, eu li a cultura de vocês, li a visão, o propósito, tô super alinhado com isso. Nossa, eu amei isso aqui que vocês colocaram. Não. Se vocês desenharem a vaga ideal de vocês e conseguirem falar assim, eu quero trabalhar em uma empresa aqui. E aí você vai botar todos os pontos. E nesses pontos, se nesses pontos tiverem pontos que são encaixados com o propósito da empresa, a cultura da empresa, a missão, visão e valores, aí vocês não mostram uma visão de suplicação. Aí vocês fazem um gatilho aí chamado gatilho do desapego, que é importante também aí dentro do processo de entrevista. Então, nessa pergunta do porquê você quer trabalhar nessa empresa, tenta não mostrar essa questão de, meu Deus, eu preciso trabalhar nessa empresa. Não, você quer trabalhar em uma empresa que, e aí você vai trazer as características dessa empresa. E aí você vai mostrar que, sim, se for aí de vocês, se vocês tiverem esses requisitos,
eu gostaria de trabalhar aí. Mas se vocês não tiverem, existem outras empresas que têm esses requisitos. Então, como eu sei do meu valor, como eu sei da minha história, eu sei que eu tenho história para contar, eu sei que tem outras empresas que vão querer aí me contratar e eu vou buscar as empresas que fazem mais sentido para mim. O jogo muda. Então, eu não concordo muito só com essa postura, tá? Tomem cuidado com isso. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta complicadíssima. Qual foi o seu maior desafio? Como que vocês podem falar de resultados aí na entrevista de emprego? E aqui tem um ponto. Essa pergunta, ela foi colocada de uma forma diferente aqui dentro das dicas gratuitas da GUP, que é o seguinte, olha a forma como eles colocam. Conte sobre algum projeto que você participou. Pô, qual o grande ponto, tá? Conte sobre algum projeto que você participou. Se o recrutador faz uma pergunta desse tipo, é ruim para um candidato que não entende que ele precisa contar um projeto de sucesso. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de dica que a GUP deu aqui, pode estar mais atrapalhando vocês do que ajudando. Porque quando deixar muito aberto, acaba atrapalhando. Então, vou deixar claro aqui. Se alguém falar, me conte um pouco sobre o seu projeto, me conte um pouco sobre um case, enfim, tudo isso vocês têm que focar em história de resultado. História ali de coisas que vocês conseguiram ter bons resultados positivos, tá? Conte sobre algum projeto, deixa muito aberto. E as pessoas podem falar e não responder o ponto principal, que é como que resolve o problema. O ponto principal é esse. Me conta uma história de algo que você resolveu um problema. É isso. Esse é o foco, tá? Mas vamos ver aqui as dicas que eles dão. Geralmente, essa pergunta será feita em entrevistas técnicas. Também discordo. Ó, essa pergunta aqui sobre case de sucesso, conquista profissional, é uma pergunta que pode vir em qualquer entrevista de emprego. Independente se é entrevista técnica, se é entrevista de diretor, de gerente, de RH, enfim. É uma pergunta que pode vir de ambos os lados. Então, toma cuidado com isso, tá? E para mim, essa é a principal pergunta dentro de um processo seletivo, dentro de uma entrevista. É a pergunta que mais dá para ver ali todo o potencial da pessoa. Então, essa é a principal pergunta que vocês têm que estar treinando, tá? E aqui, ó, eles colocam sugestão de como que vocês podem estar trazendo as respostas, que é a metodologia STAR. Significa Situation, Task, Action, Result. Traduzindo, seria algo como situação, tarefa, ação e resultado. Então, é uma forma de trazer esse ponto aqui. Eu não uso isso no meu treinamento. Não uso STAR no meu treinamento, não. Tá? Então, vocês podem usar. Quem já usou, se ajuda e tal. Qual é o grande foco? É isso aqui, ó. Foco é isso aqui. Foca no resultado. Conta a história do resultado, tá? Esse método te ajuda a elaborar uma resposta mais estruturada para que o recrutador realmente quer saber. Então, quando você for falar algum projeto, pense numa situação que contextualize. Depois fale exatamente a tarefa que você tinha que fazer, ações que tomou e tal. Para responder essa pergunta, lembre-se de projetos que sejam relacionados com a vaga que você está aplicando. Ressalte habilidades que você demonstrou, que podem te ajudar no dia a dia. Essa pergunta aqui, galera, sobre essa questão de maior desafio, como falar de resultados, foca em trazer resultados. O grande ponto é, em 2 minutos, vocês precisam mostrar que você é uma pessoa que pode resolver o problema da empresa. E você vai mostrar que pode resolver o problema da empresa contando alguma história do seu passado. Então, histórias do passado vão mostrar que no presente e no futuro você vai poder resolver problemas parecidos. Então, tenta buscar aí na memória quais são suas histórias do passado que mostram que você poderia estar resolvendo os problemas da empresa aí quando você for contratado pela empresa, tá? Essa questão de estar é boa, não vou mexer aqui na água, não, é boa, ajuda. Mas não é o formato que eu indico lá para os meus alunos, não, tá? Indo aqui para a próxima pergunta, que é: quais são os seus pontos fortes? Como responder sobre pontos fortes na entrevista de emprego? Alguém tem dificuldade de falar de pontos fortes? Então, vou trazer aqui as sugestões da GUP e a gente vai criticando aqui coisas positivas, coisas negativas. Vamos lá. Não vá citando uma lista de palavras sem contexto algum. Concordo plenamente. Às vezes, quando tem essas perguntas aí, quais são os seus pontos fortes, vocês ficam cuspindo palavras-chave,
cuspindo pontos fortes. O que me garante que você tem criatividade? O que me garante que você é uma pessoa proativa? Ponto forte, proatividade. Ponto forte, organização. O que me garante que você é organizada? Quando você fala assim. E da mesma forma, entendam isso, gente, da mesma forma que isso é válido, esse conceito é válido para a entrevista, esse conceito também é válido para o LinkedIn. Quando você bota lá só cuspindo palavras-chave, cuspindo competências, o que me garante que você tem aquelas competências técnicas? É o que eu falo para vocês. Tem gente que pega um currículo e bota lá uma lista de cursos, uma lista de competências, de ferramentas que sabe. Não me garante nada que você sabe trabalhar com aquelas ferramentas. Então, toma cuidado com isso, tá? Concordo muito aqui com esse ponto aí selecione quais qualidades que de fato condizem com seus pontos fortes. Pense bem nas suas maiores qualidades e saiba descrever quais situações elas aparecem, porque pode ser que o entrevistador peça para que você cite exemplos. Por isso, para se preparar bem para essa pergunta, selecione as qualidades que você acredita que são as mais fortes em você e pense em exemplos em cada uma delas. Então, quando eles falam de exemplos, é a mesma coisa que eu falo de histórias. Tem que trazer histórias, tá? Então, não adianta você trazer só o ponto forte. Então, qual é o formato que eu recomendo para ponto forte? Como que você vai responder a partir do ponto forte? Você vai trazer a sua característica, seu ponto forte. Você não vai fugir, tá? Não vai ficar já contando uma história antes, não, porque aí você vai estar fazendo besteira. Você vai realmente responder de cara a pergunta do entrevistador, mas depois você vai trazer uma história. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? No meu caso, meu ponto forte é dar feedbacks sinceros e genuínos para as pessoas. Isso ficou claro para mim. Então, você vai trazer seu ponto forte e depois vai trazer assim, isso ficou claro para mim quando... Aí você vai trazer a história. Então, eu posso trazer, isso ficou claro para mim quando eu ganhei o prêmio de pessoa que mais dava feedback lá na Senar. Isso ficou claro para mim depois que eu fiz várias lives aqui de análise de LinkedIn e o pessoal sempre agradecia os meus feedbacks do LinkedIn. Mesmo quando eu puxava a orelha de alguns, era um pouco mais duro de uma forma positiva, de uma forma do bem, até quando eu tentava ser um pouquinho mais tranquilo para as pessoas que eu não conhecia tanto. Então, eu não falo só, meu ponto forte é dar bons feedbacks, meu ponto forte é feedback. Não, eu falo, eu acredito que um dos meus pontos fortes é dar bons feedbacks, isso ficou claro para mim quando aí eu trago uma história. Então, é isso que vocês têm que fazer quando a gente fala de ponto forte. E o conceito é parecido para ponto fraco, tá? O mesmo conceito. Traz o ponto fraco e aí você traz ali uma história que comprova o seu ponto fraco. Mas vamos ver aqui quais são as dicas aqui da GUP, né? Quais são seus pontos fracos em entrevista de emprego? Como é que a gente pode responder isso? Segundo a GUP, a sugestão é que evite clichê, sou perfeccionista. Cite somente se for verdade, mas tente realmente pensar em pontos que você tem a melhorar. Nessa pergunta que o recrutador, a recrutadora quer saber se você tem autoconhecimento. Então, desejam descobrir se você realmente consegue identificar seus pontos de melhoria e o principal, se você está fazendo algo para mudar isso. Por isso, para se preparar nessa pergunta, faça o exercício de pensar quais são os seus reais defeitos e que você tem defeito para melhorá-los. Vamos lá. Nesse texto aqui, me parece que eles estão aqui meio que diminuindo quem acha que é perfeccionista. E vamos lá, de verdade, tem alguém, aqui não estamos na entrevista de emprego, tá? Você acha que você é perfeccionista? Tá tudo bem, tá? Eu sei que existem pessoas que são perfeccionistas mesmo. Então a gente tem que falar a verdade. Não é para mentir na entrevista, não é para ser desleal. Se o seu ponto fraco é ser perfeccionista, aí a gente pode falar isso sim, tá? Não é para mentir, não é para ser desleal. Mas qual é o grande ponto? Traz esse ponto fraco e logo depois traz uma história que comprova esse ponto fraco. E trazendo a história que comprova o ponto fraco, tenta trazer o aprendizado naquela história. Então, digamos que você seja uma pessoa perfeccionista. Você pode falar essa questão, mas vai trazer uma história de como que esse perfeccionismo te atrapalhou no passado e o que você tenta fazer hoje para não fazer com que isso atrapalhe novamente. É isso que vocês vão fazer, tá? Mas não tem problema você falar esse ponto se você já traz de cara uma história. O problema é você chegar e falar, meu ponto fraco é perfeccionismo. Meu ponto fraco é, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Beleza, se você para aí,
Aí realmente fica parecendo um clichê. Mas se você dá o passo a mais, né, se você sempre traz a história, aí a sua resposta ela vai ficar, vai ganhar um ponto ali de veridicidade. Então tem que trazer as histórias, tá? Vamos lá, sexta pergunta aqui de entrevista de emprego, que é: você sabe trabalhar bem em equipe? Como é que você pode estar respondendo esse ponto de trabalhar bem em equipe? Primeiro ponto que eu vou trazer aqui de sugestão para vocês, primeira dica. Não adianta responder sim. Ah, sim, sei trabalhar em equipe. Não. O grande segredo está nas histórias. Então, você tem que trazer uma história em que você soube trabalhar bem em equipe. Tem que trazer uma história em que você, junto com uma equipe, chegaram em bons resultados, tá? Não precisa ser uma equipe enorme, não precisa ser uma equipe pequena, é a história que você tem de trabalho em equipe que você vai trazer, tá? E aí, o que a Gup coloca aqui de pergunta que é um pouco parecido com esse ponto? Quando alguém tem... Eita. Aqui. Quando alguém tem uma opinião que você não concorda, o que você faz? Isso é basicamente se você sabe trabalhar bem em equipe. E aí, qual é o grande ponto dessa questão de trabalhar bem em equipe? É muito importante que quando a gente for contar a nossa história do trabalho em equipe, a gente conte não só dos pontos positivos, mas também de algum conflito que teve naquela situação. E se teve algum tipo de conflito, alguma opinião que você não concordava, e aí você pode trazer o que foi que você fez naquele cenário, para mostrar que você sabe trabalhar em equipe mesmo tendo opiniões diversas. Então, esse é o ponto importante, tá? E trazer muita parte de inteligência emocional. Isso é bacana. E é um pouco do que a Gup fala aqui, ó. Vamos ver. Para responder essa pergunta, você precisa mostrar que sabe lidar bem com críticas e pontos de vista diferentes do seu. Demonstre que você possui inteligência emocional para resolver conflitos de forma pacífica e empática. Mostre-se flexível para suas opiniões. Inteligência emocional pode ser entendida brevemente como a capacidade de facilitar e de se adaptar a diferentes situações, lidar com estresse, saber identificar próprias emoções e a dos outros e comunicar-se de forma clara e se colocando no lugar do outro. Vale ressaltar que você deve falar tudo isso se realmente é algo que já trabalhou em você, para ter exemplos concretos e conseguir falar situações que você conseguiu resolver possíveis conflitos. Então, o que a gente vai trazer aqui, caso perguntem, quando alguém tem uma opinião que você não concorda com o que você faz, a gente vai trazer uma história. Vai trazer uma história o que você fez na situação. Você pode trazer uma história de sucesso e uma história de fracasso. Uma história de sucesso de que você acha que você lidou bem com a opinião que você não concordava, e uma história de fracasso em que você não lidou bem com a opinião que você não concordava e qual foi o aprendizado que você tirou daquilo. Todas as histórias de fracasso, ponto fraco, enfim, a gente sempre tem que trazer o aprendizado, o autoconhecimento. Esse é o pulo do gato para aquelas perguntas que são mais chatinhas de entrevista de emprego. Agora, de sucesso, a gente traz resultado, traz números, tá? Esse ponto é importante. E uma coisa aí que pode ajudar muito vocês nessa parte de trabalhar em equipe, falando de LinkedIn, eu vi aqui que o Silas mandou o LinkedIn, então já vou pegar o LinkedIn do Silas. Silas já bateu quantas avaliações? Deixa eu ver. Silas. Já foi uma só. Só foi uma, então seria a segunda, beleza. Então, um ponto bacana, já vou pegar o do Silas, depois eu vejo aí se mais alguém vai querer. Para você mostrar que você sabe trabalhar em equipe, é o seguinte, é você ter boas recomendações. Se você não tem recomendações, o que me garante que você sabe trabalhar em equipe? É botar uma palavra, uma competência de trabalhar em equipe? Isso não diz nada. Mas quando tem outras pessoas que trabalharam com você, que foram seus pares, gestores, líderes, liderados, e mostra que estavam ali genuinamente recomendando você, isso mostra que você sabe trabalhar em equipe, que você respeita a opinião do outro, que você consegue ali ter boas pessoas para poder estar te indicando, tá? Então toma cuidado com isso. Vamos lá aqui para a próxima pergunta de entrevista, que é... Aí eu queria a ajuda de vocês. Perguntas para fazer na entrevista de emprego. Você tem alguma pergunta para fazer para nós? Essa é uma pergunta que normalmente recrutadores, gestores, times, né, colegas, entrevistas técnicas, as pessoas fazem no final da entrevista. E tem gente que tem uma dificuldade enorme de ter perguntas. E qual é o grande ponto, tá? Tem um conselho que eu dou para... Eu até acho que tem até vídeo no canal do YouTube já falando sobre isso, sobre essa questão de você tem alguma pergunta para nós, que eu dava o conselho de vocês
teria um banco de perguntas importantes para poder estar fazendo ali no final. Se o recrutador falou muita coisa da empresa e já respondeu algumas dúvidas suas, seria interessante você ter um banco de perguntas, né, para que você tenha pelo menos uma pergunta ali que não foi respondida naquela conversa inicial do recrutador. Nesse vídeo que tem no YouTube, mais de 700 vídeos que a gente tem aqui dentro, o meu conselho é que você tenha pelo menos 3 perguntas para cada uma das etapas de entrevistas que você vai fazer. Então, digamos que o seu processo seletivo vai ter 4 entrevistas. Então, você tem que separar pelo menos 12 perguntas aí para fazer ao longo do processo seletivo. Vai fazer entrevista com RH, você já sabe que depois do RH vai ter entrevista com gestor, entrevista técnica, já saiba que você pode já ter um banco de perguntas aí, né, se forem 3 etapas, com 9 perguntas. E se o RH responder 5 perguntas sem você perguntar, pelo menos você ainda tem mais 4 para fazer, tá? Hoje, o que eu estou recomendando para os meus alunos? Tentar fazer sempre 5 perguntas no final. Aí tem que avaliar, né, se a pessoa já respondeu, se não respondeu. Mas é importante que vocês mostrem interesse na empresa, nessa parte de perguntas, que vocês tentem gerar interesse na pessoa também, né? Então, fazer perguntas para a pessoa específica. É interessante que vocês façam perguntas sobre o processo seletivo, tá? Tem que perguntar mesmo em relação a acompanhamento de, quando é que vai ser as próximas etapas? Quais serão as próximas etapas? Vocês têm o direito de fazer esse tipo de pergunta. Quem sai da entrevista de emprego sem alinhar as expectativas de como vai ser a próxima etapa, tá comendo mosca. Por quê? Porque depois, como é que você vai saber se você pode cobrar ou não um retorno, um feedback? Se você não alinhou as expectativas, você não vai conseguir cobrar. Mas se você na entrevista alinhou e o RH falou, daqui a 15 dias a gente vai te dar um retorno, mesmo se for positivo ou negativo. Beleza. Passou 15 dias, o recrutador não te deu um retorno, você pode ir lá no 16º dia e cobrar um retorno, porque foi o alinhado. Daqui a 5 dias úteis a gente vai te mandar um retorno. Chegou no 5º dia útil, não recebeu retorno, no 6º dia útil, você pode cobrar. Só que você só pode fazer isso se você perguntar, né, na entrevista, se você alinhar. Então, tem que fazer perguntas do processo seletivo também, tá? É interessante que você faça esse tipo de pergunta. Só tomem cuidado, o que normalmente eu não recomendava, até para os meus candidatos, tá? É muito louco. Eu não sei se alguém já foi meu candidato aqui, mas quando eu era recrutador, eu tinha um slide que eu mandava para os candidatos antes da minha entrevista, respondendo todas as principais dúvidas que as pessoas tinham, de missão, visão, valores da empresa, os benefícios da empresa, como é que funcionaria o processo ali de negociação de propostas. Eu mandava esse slide para o candidato, por quê? Porque eu não tinha, como recrutador, que fazer um trabalho de telemarketing, de ficar, a Sanai é uma empresa que, nananana, a Mecanizou é uma empresa que, blá, 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 o iFood é uma empresa que, nananana. Não, toma um slide aí, leia todas as dicas. Eu fazia meio que um FAQ, né? As perguntas mais frequentes que eu recebia dos candidatos, botava nesse slide, mandava antes da entrevista ali para os meus candidatos já terem acesso. E uma das coisas que eu botava no slide, ali, que era perguntas que os candidatos sempre faziam, era sobre benefícios da empresa. Tipo, qual era o plano de saúde, quanto é que era o VR, enfim. E eu botei isso pensando no bem dos candidatos. Por quê? Infelizmente, tem muita gente que chega no final de uma entrevista de emprego e vai perguntar sobre plano de saúde, benefícios, enfim. E essas são perguntas que vocês podem fazer por e-mail. Então, esse tipo de pergunta de fazer por e-mail, que você pode fazer por e-mail, né? Qual é o benefício da empresa? Não pergunta na entrevista, não. Depois, se você for contratado, se você recebeu a proposta de emprego e não ficou claro para você ler os benefícios, beleza, você pode perguntar. Mas aproveita a entrevista para gerar conexão, para fazer perguntas mais inteligentes. Então, como eu via que muitos candidatos faziam esse tipo de perguntas, que na minha opinião não era tão inteligente de fazer naquele momento de entrevista, eu já antecipava essas dúvidas para que a pessoa não fizesse esse tipo de pergunta, para ajudar a pessoa, a forçar ela a fazer perguntas inteligentes. Só que muitas vezes a pessoa falava, Rick, todas as dúvidas que eu tinha você já respondeu no seu slide. E aí eu percebia que talvez a pessoa não tinha aquele quê de criticidade, sempre está perguntando e tal. Um dos pontos importantes que eu vou colocar no meu treinamento lá do CRH, que é o Carreiras Ricas de Histórias, para as pessoas crescerem na carreira,
é que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, é importante que vocês aprendam a arte de fazer perguntas, a arte de fazer boas perguntas. Quando você está numa etapa de case técnico, entrevista técnica, o mais importante não é nem a sua resposta, é o racional, são as suas perguntas. Por sinal, lá no PRH tem um módulo só de case técnico, tá? Entrevista técnica, para quem for passar por isso, tá tudo lá mastigadinho como que você pode fazer isso para passar nessas etapas. Mas o mais importante são as perguntas. Então a gente tem que aprender a fazer pergunta. Na entrevista de emprego, tem que fazer pergunta. Não pode chegar lá, o recrutador falar, você tem alguma pergunta? E você ficar no cri, cri, cri. Não, não tenho. Não, se prepara, tá? Se prepara para fazer perguntas antes. Então, isso é muito importante. E aí, eu vou ver aqui as sugestões de perguntas que a GUP colocou para a gente poder criticar. De forma positiva, de forma negativa, enfim, fazer críticas. Alguns exemplos de perguntas. O que é esperado dessa pessoa para essa posição? Quais são os principais desafios? Toma cuidado com esse tipo de pergunta. Por quê? Dependendo da forma como você faça a entrevista de emprego, se você não fez uma entrevista rica de histórias, pode parecer aí muita soberba fazer esse tipo de pergunta. Tem que tomar cuidado aí, tem que ver o seu nível de confiança na entrevista para fazer esse tipo de pergunta. O que é esperado dessa pessoa para a posição? Alguns gestores, alguns recrutadores podem falar, quem é essa pessoa para fazer esse tipo de pergunta? Então, toma cuidado, tá? Não é que é uma pergunta ruim, mas eu acho que você falar o que é esperado dessa pessoa na posição pode ser um tiro no pé, dependendo de o que você fez, o que você respondeu nas outras perguntas. Agora, essa segunda pergunta que eles colocam aqui, que é quais são os principais desafios, aí beleza, não tem problema, não tem problema você trazer esse ponto não, tá? Como é a estrutura do time, eles botam aqui, tranquilo, você tem algum plano de desenvolvimento, vocês têm um plano de desenvolvimento, como funciona? Aqui são exemplos de perguntas, olha só, se a gente parar para ver, as perguntas que foram sugeridas aqui pela GUP são perguntas que têm mais relação com talvez uma entrevista com RH, uma entrevista com people, né, de cultura e tal. Não parece ser tão sênior. Eu sei que tem aqui, pegando o exemplo de algumas pessoas, né, que falaram, Rick, estou precisando dar um passo para trás, voltar para analista, desistir talvez aqui do cargo de gerência. Pô, pegar essas dicas daqui é pouco para vocês. É pouco. Porque liderança, profissional sênior, até quem é júnior, pleno, estagiário, eu recomendo isso, tá? Dentro do PRH. Para todo mundo. Mas principalmente se você já for um profissional mais sênior. Tem que fazer perguntas mais estratégicas. Tem que fazer perguntas mais elevadas. Não pode ser só mais um nessa parte de perguntas. Tem gente que faz perguntas que são só mais um. E quando você fica só com as dicas de internet gratuitas, você fica sendo só mais um. Porque quantas pessoas vão assistir esse vídeo aqui, por exemplo? Várias pessoas vão assistir esse mesmo vídeo. Então vai ser só mais um. Por isso que é interessante a gente sempre dar um passo a mais. Espero que o conteúdo aí tenha ajudado vocês aí na entrevista de emprego. Valeu, galera. Um abraço.